Paz, gente. Pode se assentar. Glória a Deus. Amém. Que ambiente maravilhoso. Nossa, que presença, né? Mateus, obrigado pela sua vida, irmão. Que Deus multiplique muito mais sobre você. Quem foi abençoado pelo Mateus aqui? Glória a Deus. Gente, a gente tem que glorificar a Deus pelos nossos irmãos. Eu quero muito agradecer os nossos pastores, gente. A gente fala para quem nos visita, para as nossas amizades, que a gente é uma igreja família, e nós somos mesmo. Nós somos cuidados aqui, sabe? O pastor Otoniel estava orando aqui por mim, mas o contato não é só esse não, gente. A gente recebe ligação na semana, a gente recebe mensagem de madrugada. É uma igreja viva, sabe? A gente se move junto aqui. Eu agradeço muito a vida dos nossos pastores, pastor Elisa, pastor Álvaro, pastora Miriam, Carlão, Aline, André, Thaís. Quantas pessoas aqui depositando sobre as nossas vidas. E a gente tem que ser grato. Irmãos, eu sou grato por cada um de vocês sentado aí hoje. Eu sou muito feliz, muito honrado ao Senhor. Falar da palavra do Senhor é uma honra. É uma honra, para mim é uma honra. Glória a Deus. A gente está falando nesse reset sobre transições, mudanças, né? Deus te tirar de um lugar, te colocar em outro. E a gente viu isso durante a nossa vida inteira. Quando a gente olha para o comum, assim, a gente passa por momentos e Deus nos coloca em novas posições, em novos locais. E isso é muito comum para todos nós. E é quase que impossível a gente falar de transição, de mudança, sem a gente falar de tempo, né? E eu quero ler com vocês Eclesiastes 3, o verso 1 e 2. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Duda. Deus abençoe. Eu vou ler para vocês. E diz assim, ó: para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Existe tempo para tudo. Um momento comum entre todos nós é a vida. A gente nasce e somos bebês. O tempo passa um pouquinho, a gente cresce e a gente se torna criança. Criança, brinca, e a gente transiciona de bebê para criança. Na sequência, a gente cresce mais um pouco e a gente entra na adolescência. E aí muita coisa acontece. Os pais ficam descabelados, a gente se isola em alguns momentos, mas Deus continua nos abençoando. Mais um tempinho passa e a gente entra na juventude. Aí responsabilidades vão chegando, trabalho, né? Um pouco mais, a gente vira adulto mesmo, chefes de família e tantas outras situações que a vida adulta nos traz. Boletos. Glória a Deus. O tempo continua a passar e a gente transiciona mais uma vez para a velhice. O nosso ritmo desacelera um pouco, né? E é comum, as atividades vão mudando e aí o tempo não para. E ao final da vida a gente morre. Esse é um ciclo natural para todos nós. Em algumas situações é possível que algumas pessoas possam quebrar a transição antes e partir para o Senhor. É super comum que isso aconteça. Mas a nossa vida, ela é marcada por cada uma das transições. E isso aqui é um exemplo. Cada etapa da sua vida, ela marca em você ou constrói em você um caráter,
um talento, uma habilidade, um comportamento. E essas etapas, essas transições, elas te dão experiência. Caráter, talento, comportamento e experiência. É quase impossível a gente viver todos esses momentos da vida sem que nenhuma dessas coisas que eu acabei de dizer para você seja tocada. E por qualquer circunstância, familiar, social, escola, trabalho, relacionamento, não importa. Qualquer uma dessas coisas vai tocar nessas características que eu acabei de passar para você. Eu queria compartilhar algo pessoal com vocês sobre uma transição. E eu não vou falar que eu sou recém-casado, mas eu sou um casado com poucos anos de casado. Amém? E eu morava com a minha mãe antes de me casar, e tinha um sentimento dentro de mim que me dava medo de avançar. Eu pensava assim, quando eu entrar num casamento, não tem mais a minha mãe bancando ali uma segurança para eu estar lá. E aí quando eu entrar no casamento, eu vou estar empregado, amém, glória a Deus. Mas e se Deus tira o meu emprego no meio do casamento? O que vai acontecer? Minha mãe não mora mais aqui em São Paulo, eu vou para casa de quem? A casa que eu tenho que pagar para estar lá. E esse negócio virava dentro de mim assim, de um jeito. E eu perguntei muito ao Senhor, falei: Senhor, por favor, me abençoa, me dá uma casa, eu quero casar e ter um lugar para morar. E o que o Senhor fez? Falou assim: filho, vai lá a casa, e você não vai ter casa não, você vai casar mesmo do jeito que tá, é algo que eu estou fazendo em você, vai para lá. E eu obedeci junto com a minha esposa, a gente casou, e foi abençoadíssimo, e foi bom, posso ser sincero com vocês o que aconteceu? Primeiro mês de casamento, as contas já não fechavam, e aí você fala: Deus, você falou, e o medo vem e invade o seu coração. Essa transição me fez ter medo. O lugar para onde Deus me levou me trouxe medo nos primeiros dias, e o Senhor me apertou junto ali com a minha esposa nos primeiros dias. Mas o Senhor queria trazer algo novo sobre nós, queria trazer algo novo sobre o meu coração, principalmente. Você, Rafa, não provê nada. A provisão da minha casa, do meu casamento, é o Senhor. O Senhor está te transicionando para algum outro lugar? Você está preocupado? Está preocupado? A provisão não é você. A provisão é o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gente. Mas vida de casado é bom, tá? Não se apegue ao meu medo, não. Deus me tratou, Deus falou com a gente com tanto amor, e o Senhor proveu cada dia. Não faltou. Não faltou o pão, não faltou as contas, não faltou nada. Amém? Olha, eu gostaria muito de falar com vocês hoje sobre Davi. Mas antes de falar de Davi, algum tempo antes na história, o Davi de Golias, sabe, do gigante e tal, algum tempo antes na história, tem uma mulher chamada Ana. E Ana, quem era Ana? Ana era uma mulher casada com um cara que chamava Eucana. Ele era filho de Jeorão. Misericórdia, são os nomes, né, que eu falo assim: Deus, o que esse povo fazia nessa época, né? E esse tal de Eucana, ele tinha mais uma esposa, e essa esposa se chamava Penina. Também é um nome estranho, né? O que você precisa saber dessa história? A Penina, ela tinha filhos, e a Ana era estéril, não podia ter filhos. Mas o tal do Eucana era casado com as duas e vivia bem, tratava as duas com todo cuidado, com todo amor. E o fato de Ana não poder ter filhos
confrontava muito o ego, o caráter, quem ela era. Ela falou, naquela época, tipo, ser mãe era dado como uma dádiva, assim, era um sinal de Deus abençoando a sua casa, o seu lar. E ela sofreu muito com isso. Penina perseguia ela, falava assim, você não pode ter filhos, né? Eu tenho 2, zombava, sabe? Era uma situação difícil. Eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 8. E eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá? E diz assim, ó. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Essa é Ana. E fez um voto dizendo, obrigado, gente. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Eu coloquei o versículo errado, me perdoa, viu, gente? Era o 11 ali. Ana fez um voto ao Senhor. E ela clamou ao Senhor. No texto, quando a gente está lendo essa história, é como se pudesse sentir que Ana está deitada, sofrendo, e ela chega ao Senhor com tudo que ela tem para fazer esse voto. Sabe o que aconteceu? Ana era estéril e Deus fez o quê? Transicionou. Deu para ela um filho. Deus tornou Ana mãe. Ana se tornou mãe de Samuel. Samuel, assim como ela disse que ofereceria a ele ao Senhor, se tornou um profeta do Senhor. Samuel ungiu Davi, que foi um dos reis de Israel. Samuel, ele era o cumprimento da transição de Ana, da promessa de Ana. Logo à frente, depois que Deus abençoa Ana com Samuel, Ana faz uma oração de intimidade com o Senhor. E o tom da oração muda. Ele transiciona. E eu peguei um pedaço, um versículo, que fica em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 2, 7 e 8. Me perdoa se eu errei o versículo, mas eu vou ler aqui. Talvez eu tenha digitado errado, pessoal. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7 e 8. Eu vou ler aqui. E diz assim, ó. Ana orando. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. No seguinte faz assim: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre, e ele o faz sentar-se com os príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre ele estabeleceu o mundo. A transição dói. Dói muito. Deus te tirar de onde você está para te colocar onde Ele te prometeu estar, dói. Dói muito, gente. E às vezes você nem sabe como falar isso para quem está do seu lado. Muitas das vezes você vai chorar sozinho. É um momento onde Deus te leva para perto. Até Ana se tornar mãe, Deus construiu um caráter, um talento, um comportamento e uma experiência. Ana mudou a sua forma de falar com o Senhor.
Ana mudou o seu relacionamento com o Senhor. Quando Deus te prepara para mudar, Deus não está só te levando a um lugar, Deus está te chamando para perto. Deus está te colocando em condição de buscar, de aprender com Ele, juntinho assim, ó, lado a lado, sobre aquilo que Ele deseja fazer em você. Eu vou falar como se fosse só eu e Deus. É como se Deus falasse assim, ó, não estou preocupado com o próximo passo. Eu estou preocupado com você. Eu quero estar com você. E é por isso que você está nessa situação. É por isso que você está na transição. É porque eu preciso estar perto de você. Eu preciso ver você chorar, dizendo, pai, olha, eu entendi que é isso. E aí Deus fala, não filho, não era. É isso aqui, ó. Só que quando você está num lugar de conforto, às vezes você não consegue parar para ouvir. Para uma transição acontecer, você precisa de romper. Romper o natural. Romper o natural é muito complicado, é difícil, é fora. Já rompeu o natural. Você vai ter que fazer um negócio assim, não é possível. É isso que você tem que fazer, então. É a sua decisão de fé. Uma mulher estéril pediu um filho. O que a gente aprende com Ana? Fé. Fé. Um lugar de fé. Glória a Deus. A história segue, gente. Samuel cresce. Deus chama ele. Toma ele como um profeta em Israel. Na sequência, Israel, por muitas vezes, tiveram várias situações assim de desobediência a Deus. E Israel pede um rei. Só que entenda, era um momento que Israel estava em contato com Deus direto. E aí o povo fala assim, não, ô Samuel, a gente quer um rei. E Deus fica desapontado com Israel, o povo de Israel. Sabe por quê? Porque o Senhor queria ter um contato direto. E o povo falou assim, ó, a gente precisa de um rei que represente a gente, Samuel. Um rei que vai lá resolver as coisas. Ó, tem uns protocolos lá para carimbar e tal. Manda o rei ir na frente, tem umas guerras que precisam ser decididas. A gente precisa de um rei que vá na nossa frente. E começou a justificar isso. Mas Deus, mesmo desapontado, Deus dá uma ordem a Samuel e diz: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Unge um rei para o povo, Samuel. E ele indica para que Saul seja esse rei ungido. Eu não quero criar confusão. Então a gente está lá, Ana. Aí a gente tem Samuel, que foi a transição de Ana. E aí Samuel cresce. E agora, em um momento da história, Samuel está em momentos de decisão, obedecendo ao Senhor. E o povo de Israel vai passar por uma transição. Vai colocar um rei nesse momento. E o nome desse rei é Saul. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Começa o reinado de Saul. E aí, durante uma guerra, o Senhor dá uma orientação para Saul. E Deus fala assim, ó: eu castigarei um outro povo que chamava Amalequitas. Por que eu vou castigar esse povo, Saul? Quando a gente estava saindo do Egito lá, essa galera perseguiu Israel. Então, faz o seguinte, eu quero que você vá para a guerra. E quando você chegar lá, presta atenção nisso aqui. Não é para poupar ninguém. É para matar todo mundo. É um povo que se desviou. É para matar todo mundo. Mulheres, homens, crianças, animais. É para desfazer de tudo. É para destruir tudo. Nada do que vem de lá é para ficar. Essa foi a ordem do Senhor. E aí, o que acontece? Quando a guerra passa,
o Saul vai para a guerra. No meio da guerra, o bonitão pensa em fazer um negócio legal. Chega lá, matou todo mundo, deu muito certo, como o Senhor disse que ia dar certo. Só que tinha, por exemplo, uma vaquinha super bonita, gordinha, fofinha, tinha uns bezerros, tinha ouro, tinha um monte de coisa legal assim que não era ruim. E aí Saul fez o quê? Falou, não, vou levar os melhores aqui, né, pra lá e tal. Decidiu por conta própria desobedecer uma ordem do Senhor. O que aconteceu? Voltou pro acampamento lá, onde o exército repousava. E o que acontece? Amém, né? Glória a Deus. Onde o exército repousava, e Samuel foi ao encontro de Saul. Quando chegou lá, olha a situação. Samuel chegou, notou que o ambiente estava diferente e já ficou bravo. Falou, meu, o que é isso aqui? O que é esses bois? O que é isso aqui? E aí foi falar com Saul. Quando foi falar com o tal de Saul, Saul falou, não, deu um migué. Falou assim, não, ô Samuel, na verdade eu trouxe tudo isso aí para a gente poder ofertar em sacrifício ao Senhor. Você tá entendendo mal, eu obedeci ao Senhor. Aí ele fala para Saul algo que para mim é o momento que decide o contato com Deus entre Saul. E fica em 1 Samuel 15, 22. Depois que Samuel fala com ele sobre a desobediência, Samuel fala exatamente essas palavras aqui para Saul. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Obediência é melhor que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que a gente aprende? Deus transicionou Saul. Deus tinha um plano para Saul. Não era vontade de Deus que o povo quisesse um rei, mas Deus deu ordens a Saul. E ele tinha que dar mais um passo. Ele tinha que mudar de estágio mais uma vez. E o tempo de contato com Deus se quebrou ali. E se quebrou por desobediência. E o Senhor se irou com Saul. Não tinha mais propósito para querer continuar com Saul. Mas Deus não falou de imediato a Saul isso. E a história segue. Obediência. Deus requer obediência para que uma transição aconteça. Se você se negar, você não vai romper. Se você quiser fazer do seu jeito, você não vai romper. Não vai acontecer. Irmãos, experiência própria não acontece. O Senhor é quem cuida da gente. Para viver essa transição, a gente sim precisa de obediência. Mas eu vim na igreja. E como é que está a sua casa? Tem guerra guardada na sua casa que o Senhor está falando para você não desfazer? Ou é para matar tudo? Não, mas eu vim no reset. Estou obedecendo, eu vim no reset. Mas lá na sua casa, aquele cordeiro que tinha que ser morto lá, morreu? Você já matou? E o cordeiro é o pecado, irmão.
O cordeiro é a desobediência. O cordeiro é o cumprir daquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida. Você já matou lá na sua casa? Você já matou lá naquele relacionamento? Você já matou no trabalho e curvou a cabeça diante da situação que você devia ter se curvado já? Por orientação do Senhor. Mas eu estou participando. Você está escondendo esse pecado da guerra? Porque eu não vou andar com você 24 horas, os nossos pastores não vão andar com você. É uma decisão, gente. O pastor fala assim, é tempo de decisão. É decisão. Não dá para ser depois. A palavra do Senhor é uma só. Não poupa nada. Para você mudar, para você transicionar aonde você precisa estar, não poupa nada. Não é para guardar nada. Desiste disso aí. O Senhor está aqui, gente. Ai, glória a Deus. Mas Rafa, e o Davi, coitado? Ficou lá atrás, cadê o Davi na história? Enquanto isso acontece, né? A gente falou da Ana, o povo ali, tal. Davi estava com sua família. E Davi, ele era o mais novo entre os seus irmãos. Tinha uns irmãos que eram guerreiros, eram pessoas de combate e tal. Eu vou dizer assim, o pai de Davi tinha os seus preferidos. E, usando claramente o linguajar, Davi não era o preferido. Davi, ele era pastor de ovelhas. Ficava no campo, cuidava das ovelhas. Davi obedecia o que Deus estava pedindo. Davi tinha relacionamento com Deus. E durante o processo de Davi, muitas coisas aconteceram. A gente vê na história que ele lutou com um leão, com um urso. Experiências estavam sendo geradas com Davi. Depois de toda essa parada de desobediência de Saul, Deus fala com Samuel e fala assim: Samuel, aconteceu tudo isso daí e tal. Eu queria que você fizesse uma coisa. Enche um chifre de óleo e vai para Belém, que eu vou mandar você ungir alguém lá. Aí Samuel fala assim: Senhor, você quer que eu morra? Se eu pegar um chifre e eu for ungir outra pessoa lá, Saul aqui fica sabendo, eu vou morrer. Aí o Senhor fala assim para Samuel: faz o seguinte, pega um cordeiro e fala que você vai oferecer em sacrifício para o lugar onde você vai. E amém, deu tudo certo. O Samuel foi. Aí, chegando ao lugar do sacrifício, ele encontra Jessé, que é o pai de Davi. E vocês vão entender a conexão das histórias. E aí, em contato com Jessé, eles vão para casa, tal. E aí Samuel fala para Jessé: Jessé, eu vim aqui na sua casa porque Deus me mandou ungir um dos seus filhos. E aí a cena é engraçada, porque chama um filho, aí Deus fala para Samuel: não é esse não. Aí chama outro filho, não é esse não. Chama outro filho, e a história vai. Chega um momento da história, em 1 Samuel 15, 22, que para mim é muito importante. E diz assim, Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. E aí para mim a parte do texto que é mais importante para a gente nesse momento: enquanto Davi não chegar, ninguém vai sentar para comer. Davi estava no processo sozinho, lá no campo. Davi estava vivendo o momento da transição, mas ele estava perto de Deus.
E quando você está perto de Deus, obedecendo aquilo que Ele tem para você, o Senhor, Ele te honra. O Senhor, Ele vai fazer você entrar em lugares e vai assim, ó, não, ninguém senta enquanto Mateus não chegar. Ou, não, na mesa aqui ninguém senta enquanto Robson não chegar. Irmãos, ninguém senta enquanto você não chegar. O que está preparado para você em obediência, em comunhão, ninguém pega, ninguém senta, ninguém assume, ninguém toma. É seu. É para onde Deus vai te levar. Amém? Glória a Deus. Só que aí, depois desse texto, eu entendo que assim, o Senhor, Ele honra os obedientes, né? Todos os filhos ali, ó, os queridos, em pé, esperando Davi chegar para poder. O que tinha para acontecer. Samuel vai lá, derrama o óleo sobre a cabeça dele. Aquilo que Deus tinha ordenado se cumpre, e amém. A história, ela continua. E aí, vamos cortar para o gigante lá, né? Davi chega, pega sua pedrinha, lança na cabeça do gigante, gigante morre, vitória do povo de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém, né? O Senhor honrou Davi e glória a Deus. Mas eu não queria olhar para esse momento da história. Eu queria que a gente olhasse para um outro lugar. E eu quero ler com vocês 1 Samuel 17, no versículo 38 e o versículo 39. Diz assim, ó: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. O próximo diz assim, ó: Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. O que aconteceu? O gigante filisteu lá, que foi tentar fazer mal ao povo de Israel, estava afrontando Israel. E aí o pai de Davi fala assim: vai lá levar comida para os seus irmãos, aonde está acontecendo uma possível guerra já. E aí Davi chega lá, começa a distribuir a comida. Do nada, Davi está dentro da sala do rei Saul. Se eu não me engano, é um irmão dele que está na presença lá também. E aí, Davi, ele já tinha falado: não, eu quero matar o gigante, porque ninguém fala assim do meu Senhor, ninguém pode dizer isso e tal. Às vezes, você está convicto daquilo que você tem que fazer. Muitas vezes, você está assim, ó, determinado: não, eu sei, eu vou e vai acontecer e amém, e não tem quem mude isso na sua cabeça. Só que aí, você está andando com um desobediente. Lembra de Saul? Saul desobedeceu. E aí o desobediente, ele quer fazer o quê com você? Ele falou: não, faz o seguinte, Davi, usa a minha roupa, usa as minhas vestes e vai lá matar o gigante. Aquele que desobedeceu falou assim: não, ele vai lá com as minhas roupas e vai resolver um negócio. Só que Davi entra na roupa e fala: esse daqui não sou eu sou pastor. A Bíblia fala que ele tira aquela veste, ele pega o alforje, ele pega a funda onde ele lançaria a pedra, e ele pega um cajado.
e aquele é Davi. Sabe o que acontece, irmãos? Deus está moldando você para ser rei. Deus está moldando você para ser rei e você quer andar com desobediente. Deus está moldando você para ser rainha e você quer andar com desobediente. Mas é pior que isso. Você está vestindo a roupa do desobediente. Você está vestindo uma roupa de pecado contra o Senhor. Você está vestindo a representação daquilo que o Senhor não deseja para você. Eu creio que o Senhor está aqui. O Senhor separou um povo e Ele não divide com ninguém. O Senhor separou uma geração e as vestes dessa geração são diferentes. A transição de Davi, para mim, acontece no momento em que ele tira aquela roupa. A decisão acontece no momento em que ele tira a roupa. Ele fala, não, isso aqui não sou eu, não é para mim. Essa é a decisão. Você está usando só um boné. Não. É só, sei lá, uma blusa. Ela falou, não estou entendendo, Rafa. Não, peraí. Eu só estou saindo à noite, na madrugada. Não, eu só estou vendo o vídeo. Eu só estou assistindo algo que não deveria, mas eu continuo lá na igreja. Não, mas eu estou vivendo uma roupa com um relacionamento que não é. Você está vestindo uma roupa de relacionamento dessa geração? Você está vestindo a roupa de devocional na sua manhã? Você está vestindo a roupa de obediência aos seus pastores? Irmão, que roupa você está vestindo? Segura o cajado. Atenda a voz do Senhor. Davi, no momento seguinte, ele fala assim, quem é você para falar do meu Senhor, para falar do Deus de Israel? Ele fala para o gigante assim, é como se eu pudesse ver a situação assim, do orgulho. Ele fala assim, é o Senhor que está comigo, e aquilo está estourando dentro dele. Não tinha como aquela roupa ser dele. Ana teve fé e mudou uma trajetória. Nasceu Samuel. Samuel foi usado por Deus. Levantou Davi e mudou história. Davi foi levantado e mudou outra história. Transições de obediência ao Senhor. Transições que levaram ao cumprimento de promessas do Senhor. Irmão, tem Ana que chorou muito para você estar aqui. Tem algumas Anas que se ajoelharam para você estar nesse lugar aqui, Tem Ana que levantou um Samuel que tocou a sua vida para você vir para cá. Tem Ana na sua casa orando por você, hein? Mas tem Ana aqui também, sabe? Intercedendo pelos filhos. Tem Ana chorando nesse lugar também. Nesse lugar tem Samuel. Nesse lugar tem profeta. Nesse lugar tem pessoas que escolheram transicionar para a obediência.
Irmão, tira as vestes hoje. Tira as vestes hoje. Nós adoramos ao Senhor, nós sentimos a presença do Pai sobre este altar. Eu estava aqui e eu senti o Senhor se movendo. Isso não é um acaso. Quem está aqui tinha que estar aqui. Talvez a veste que eu estou falando aqui não é uma veste de pecado, irmão, não é uma veste de prostituição, mas tem coisa segurando a sua vida. O Senhor quer te liberar para você viver aquilo que você precisa viver. O Senhor quer fazer você romper hoje. A gente está falando assim, ó, Deus está fazendo algo novo. Eu creio nisso. Eu acredito que você veio aqui porque Deus está fazendo algo novo. E eu não posso voltar para minha casa, porque o Senhor falou comigo no meu quarto lá, sabe? Veste a roupa que eu te dei. Você não é covarde. Veste a roupa que eu te dei. Para de brincar com aquilo que é do Senhor. Para de brincar com aquilo que é do Senhor. Se derrama no altar. Se derrama no altar. Veja o Senhor entrar na sua casa através de você. Segura a sua funda. Olha para as suas pedras. O Senhor não está de brincadeira. O tempo é agora. Assuma a sua responsabilidade. Igreja. Deixa eu te explicar. Quando você transicionar, quando acontecer, quando você passar assim, ó, estou contigo, Senhor. O Senhor vai falar assim, ó, filho, filha minha. Você não está entendendo? Filha minha, você que está ali, ó, no particular, falando comigo, filha minha, eu estou te ouvindo. O Senhor vai falar para você. Eu vou te assentar com os príncipes. Sabe por quê? Porque o fundamento do mundo sou eu. Não tem nada que eu não possa fazer por você. Decide por mim. Me escolhe. Me escolhe. Eu tenho mais para você. O romper da vida da minha esposa, ele não é o meu. O meu romper não é o da minha esposa. Para onde Deus vai levar a minha esposa, em intimidade com Ele, é um lugar. Para onde Deus vai te levar em intimidade com Ele, é outro lugar.
Decida pelo Senhor. Eu quero muito, igreja, dizer o quanto o Senhor ama cada um de vocês, o quanto o Senhor tem cuidado por cada um de nós, de ser tão claro, a dizer assim: troca, filho, muda as vestes, sua veste é mais clara. Igreja, fique em pé. Amasto.